Olá, olá, tudo bem com você? Como é que vai? Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma transmissão do nosso vídeo, de mais um dia de jornada da Palavra de Deus, né? E de estudos do livro Conselho sobre Mordomia ou Administração Eficaz. Estamos aí agora no 22º dia da nossa jornada e tem sido uma bênção estudar a Palavra de Deus com você esses dias, né, aprendendo coisas valiosas acerca do reino de Deus, acerca da missão que Deus confiou a gente nesta terra. E louvado seja Deus, porque, mais uma vez, você está aqui conosco, acessando esse vídeo, aprendendo ainda mais o amor de Deus e compartilhando assim com as outras pessoas. Muito bem. É, sempre, né, é importante você deixar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seus comentários aí. Isso é muito importante para que o vídeo, né, tenha engajamento e mais pessoas possam recebê-lo aí na sua timeline do YouTube, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para que toda vez que tiver um vídeo novo ou uma transmissão ao vivo, você possa receber aí a informação e participar conosco, tá bom? Aqui embaixo, novamente, vou deixar nossos três links, né? O do 7Me, do aplicativo 7Me, para você entrar ali e ter mais informações acerca da Bíblia, de outros materiais de estudos da palavra de Deus. E o segundo link é nosso grupo de oração, tá certo? E o terceiro link é para você baixar o vídeo, né? Você baixar o vídeo, não, perdão, para você baixar o livro que nós estamos estudando em PDF, tá bom? Então participa aí conosco desse movimento. E hoje nós vamos estudar o capítulo 35, tá certo? Preciosos à vista de Deus. Vamos orar para a gente fazer o nosso estudo de hoje? Então, feche seus olhos e abra seu coração e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua graça, bondade e amor. Nesse momento, nós te rendemos toda a nossa gratidão, porque o Senhor, mais uma vez, está nos guiando ao aprendizado da tua palavra, está nos guiando para a compreensão do teu amor, compreensão das tuas misericórdias. Que o Senhor nos capacite nesse momento para, mais uma vez, estudarmos a tua palavra e continuarmos aprendendo como ser melhores servos para o Senhor. Derrama a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, é isso. Preciosos à vista de Deus. O texto que eu trago hoje para vocês é de 1 Coríntios, capítulo 9. Deixa eu só aumentar aqui um pouco mais. Muito bem, aí. O capítulo que eu trago hoje para vocês é de 2 Coríntios 9:7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você percebe que aí, nesse texto, Deus não está preocupado com o valor da oferta que é entregue, né? Com a contribuição, né? Porque ele falou aí, cada um contribua, né? Deus não está preocupado com o valor, né? Porque é bom a gente lembrar que a Deus pertence o ouro e a prata. Então tudo é dele, né? Tudo é dele. O Salmo, né? Acho que é Salmo 24 diz que tudo é dele, todas as coisas. As coisas e assim, o mundo, assim, a Deus pertence todas as coisas. O mundo, né? E os que nele habitam. Ou seja, ele está falando das coisas e das pessoas. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Entende? Então, se tudo pertence a dele, como a gente já leu em outros textos, a gente devolve aquilo que já é dele, né? Se a gente ficar conosco, o que ele nos pede, né? Porque tudo é dele, mas o que ele nos pede é a gente ter ladrão, né? Quando a gente retém. Muito bem. Mas aí, quando diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama quem dá com alegria, tem um detalhe aqui importante, que Deus não está preocupado com o valor, até porque está dizendo, devolva, né, ou contribua aquilo que você propõe no coração, mas não faça isso com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, não importa se é muito ou pouco, dentro daquilo que Deus pediu e o que você propôs no coração, mas não faça isso com tristeza, né? Ou por necessidade, ou seja, porque há uma necessidade você está fazendo, mas faça isso voluntariamente, faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. O capítulo 2 fala sobre isso, fala da oferta do pobre, da pessoa pobre, que é preciosa aos olhos de Deus. Então, por quê? Porque Deus não está preocupado com o valor, ele está preocupado, aliás, interessado em, não no valor, mas ele está interessado na fidelidade e na motivação. Se você faz aquilo com fidelidade, ou seja, porque você é fiel e faz regularmente aquilo que ele pede, que lhe agrada, e se você faz isso motivado com a alegria genuína de estar servindo a Deus e contribuindo com a sua obra, né? Muito bem. Ela diz assim, já iniciando o capítulo, ela diz assim: entre os professos filhos de Deus, há homens e mulheres que amam o mundo e as coisas que no mundo há. E essas almas estão sendo corrompidas pelas influências mundanas. Então, infelizmente, ela constata, né, que entre o povo de Deus existem homens que estão com as almas corrompidas por causa das influências do mundo e por causa que amam o mundo e as coisas que no mundo há, né? E a gente já leu esse texto aqui, né? Ela está fazendo uma paráfrase do texto de João, que diz assim: não amem o mundo nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo é desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida, né? A gente já estudou esse texto aqui. Então, tem filhos de Deus que amam o mundo, homens e mulheres, que amam o mundo e as coisas que no mundo há. Essas almas estão sendo corrompidas por causa da influência do mundo. Aí ela continua: em contraste com essa classe de pessoas, encontram-se os pobres honestos e operosos. Operosos é a palavra operoso, que significa trabalhadores, tá bom? Encontram-se os pobres honestos e operosos que estão prontos a ajudar os que precisam de auxílio e dispostos a sofrer injustiça, de preferência a manifestar o espírito avaro avaro, ganancioso dos ricos. Então, ela está dizendo que, em contraste àquele grupo de filhos de Deus que estão no mundo, né, que estão com as almas corrompidas por causa da influência do mundo, existem pobres, honestos e trabalhadores que estão prontos a ajudar aos que precisam, né, de auxílio. E eles preferem sofrer injustiça do que manifestar espírito de avareza e ganância que muitos ricos desenvolvem, né? Podem esses homens gabar-se que muito pouco do tesouro terreno possui. Ou seja, quando eles se gabar-se, ela está dizendo assim, eles podem usar como desculpa que eles são pobres, porque eles são de fato. Podem ser considerados deficientes no juízo e na sabedoria, ou seja, homens de pouca cultura, né? Pouca cultura, não desenvolveu habilidades culturais, né? Não fizeram uma faculdade, não fizeram mestrado, doutorado, ou seja, não tem estudos suficientes, mas ela dizia assim, sua influência pode não ser considerada de especial valor, mas, à vista de Deus, eles são preciosos. Ou seja, essas pessoas, esses homens, essas mulheres pobres que, de fato, são paupérrimos, mas estão sempre dispostos a ajudar e contribuir, fazem isso com alegria, eles podem ser, pobres e de pouca instrução, e aos olhos dos homens, da humanidade, das pessoas, essa pessoa pode não ter nenhum tipo de consideração especial, né? Elas são pouco valorizadas, a verdade é essa. Só que para Deus, meu amigo, essas pessoas elas têm um valor incalculável para Deus, percebe? O que elas fazem, embora o impacto
o impacto possa ser pequeno, em termos de robustez, de influência, de contribuição e tudo mais, mas o fato delas fazerem com fidelidade, que elas fazem para Deus, elas fazem por fidelidade, amor e alegria, meu amigo, como eu já falei para vocês, Deus não se importa com o valor, mas com as motivações e com a fidelidade com o que é feito. À vista de Deus, eles são preciosos. Mostra a experiência que, entre os de recursos limitados, com maior frequência se encontra o espírito de beneficência do que entre os ricos. A dádiva do homem pobre, fruto da abnegação, para difundir a preciosa luz da verdade, é como um perfume fragrante, né? Um fragrante incenso, ou seja, perfume, diante de Deus. Ou seja, ela está dizendo que a experiência, ou seja, a prática, o dia a dia que a gente observa na igreja, é que quem tem poucos recursos, né, tem maior espírito de beneficência do que quem tem muito recurso. Quem tem mais dinheiro, normalmente, é mais avarento. O espírito de abnegação, liberalidade, não é encontrado na maioria dos ricos. Aí ela está dizendo que a dádiva do homem pobre, ou seja, o dom, a oferta do homem pobre, é demonstrada ali, né, como fruto da abnegação, para contribuir com o avanço da mensagem, é um perfume precioso diante de Deus, né? Então, a oferta do homem pobre, ela cheira no céu, ela chega no céu como um perfume, beleza? E obviamente, que a dádiva do homem pobre, ela, em valor, em precificação, vamos dizer assim, né, que eu estou usando esse termo, ela é muito menor do que a dos ricos. Só que, como a gente já viu em outros textos da própria Bíblia, o rico dá do que sobra, ainda que seja muito, né? Como o rico tem muito, o que sobra é muito. Não se compara em termos de preço, né, de valor monetário, com a do pobre. Só que o pobre está dando do pouco que ele tem, ele está dando quase tudo. Então, e ele faz isso motivado pelas motivações corretas, né? E isso aí é perfume, é aroma agradável diante do Senhor. A menor, a menor quantia dada alegremente como resultado da abnegação tem mais valor à vista de Deus do que as ofertas dos que podem dar milhares sem, contudo, sentirem falta. Ou seja, por exemplo, é aquela questão do resto, da sobra, né? Você está andando e passa uma pessoa pedindo uma esmola, você dá ali, se você estiver no carro, se você estiver andando, você pega ali na sua bolsa, sei lá, uns 80 centavos, até, de repente até R$ 1, vai fazer diferença o que na sua vida aquilo ali? Vai fazer falta? Não, é o que muita gente faz para Deus. Dado que sobra, se sobrou é porque tudo já foi suprido, né? Tudo já foi suprido na sua vida. Mas você está dando o que sobra. Então, muitas vezes, as pessoas que têm mais recursos fazem dessa forma e eles não sentem falta de nada, não tem nenhum espírito de sacrifício e abnegação ali, porque está dando o que sobra. Se sobrar, dá, se não sobrar, não dá. Mas está dizendo assim, que a menor quantia dada como resultado da abnegação tem mais valor à vista de Deus, né? E o primeiro pedaço do bolo, né? Quem assistiu os vídeos anteriores, a gente falou aqui da ilustração da fatia, né? Da primeira fatia do bolo. A moeda da viúva, ela está citando aqui agora aquela oferta da viúva pobre, né? Que a gente já falou dela aqui também. A moeda da viúva tem sido como que uma pequenina corrente que flui através dos séculos e que se alarga e aprofunda em seu curso, contribuindo em 1000 direções para a expansão da verdade e o socorro dos necessitados. Então, a oferta da viúva, a moeda da viúva, ela está usando a ilustração da viúva pobre, né, lá da Bíblia, mas aqui ela está dizendo assim, ó, é como se ela dissesse aqui, a oferta do rico, ou aliás, a oferta do pobre, ela tem sido uma pequena corrente que flui através dos séculos e que se alarga e aprofunda em seu curso, contribuindo em 1000 direções para a expansão da verdade e o socorro dos necessitados. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que o exemplo da viúva pobre da Bíblia se prolongou ao longo dos séculos
e mantém-se viva até hoje esse tipo de oferta, né? De abnegação, com alegria, com fidelidade. E uma outra forma de ver esse parágrafo aí, ela afirmar, né, que na verdade mantém a obra de Deus ao longo dos séculos é a oferta da viúva pobre. Ou seja, a maior parte dos nossos irmãos são pobres, poucos são abastados, são ricos. E a maioria é pobre, né? Está ali de classe média para pobre. E eles têm feito as suas contribuições com fidelidade e alegria. Então, praticamente, a igreja é mantida com esse tipo de oferta. A oferta do homem e da mulher mais pobres. E Deus está reconhecendo isso como um valor, né, eterno. Famílias pobres que experimentaram a influência santificadora da verdade e que, portanto, a apreciam e por ela se sentem gratas a Deus, têm pensado poderem e deverem privar-se até mesmo das coisas necessárias à vida para levarem suas ofertas ao tesouro do Senhor. Então, mais uma vez, Ellen White está dizendo que as famílias pobres elas experimentaram, ou seja, o encontro delas com a verdade, com a palavra, tem um impacto tão profundo na sua vida que elas têm pensado que elas já são privadas, por causa da pobreza, elas já são privadas de muitas coisas, né? Aí elas ainda se privam ainda mais para poder ter mais recursos para fazer com que a verdade que ela recebeu e foi impactada e salva por ela possa chegar a mais pessoas. Veja que sensibilidade espiritual de muitas famílias, né? Pobres. Ou seja, são pobres, já são privadas de muitas coisas e mesmo assim se autopromovem em privação ainda mais, mas para que tenham mais recursos para poder fazer a obra avançar, né? Isso é um espírito de abnegação violento. Uma pessoa que age dessa maneira, ou seja, já são pobres, já são privadas de muitas coisas e ainda continuam se privando, economizando para que tenham mais, para que suas ofertas sejam maiores, um pouco maiores, evidentemente, porque entendem que a obra precisa de mais recursos para fazer o evangelho avançar no mundo todo, né? Ela continua aqui dizendo: famílias pobres. Não, perdão. Que aqui tem uma citação que eu acabei emendando com outra aqui. Essa parte de baixo aqui. Diz assim: muitos, né, têm se prostrado perante o Senhor com a oferta e sobre ela invocado suas bênçãos, ao enviá-la, orando para que seja o meio de levar o conhecimento da verdade às almas que estão em trevas. Ou seja, muitas pessoas, como eu falei na citação anterior, elas são pobres, famílias pobres, se privam ainda mais na sua pobreza para ter mais recursos para a obra de Deus. E elas colocam essas ofertas perante o Senhor, orando para que o pouco que elas estão contribuindo, né, alcance as almas que estão nas trevas. Ou seja, ela não só é abnegada, mas ela consagra, né? Essas pessoas consagram a sua oferta para que ela chegue no destino para quais elas estão sendo enviadas, né? Agora, ele vai te tocar num assunto importante, né? Merece destaque porque muitas pessoas deixam de ofertar, né? Deixam de contribuir por causa dos erros dos homens que administram esses recursos. Tenha calma. É como se ela diz: tenha calma, fica tranquilo. Ela diz assim: nem sempre os recursos assim dedicados, né? Ou seja, como a gente viu lá, o pobre, da sua pobreza, dá o máximo que ele pode, consagra, dedica para que aqueles recursos cheguem no destino correto, mas, infelizmente, nem sempre os recursos assim dedicados têm sido empregados conforme os abnegados doadores haviam determinado. Homens cobiçosos e egoístas, destituídos do espírito de abnegação e de sacrifício próprio, têm manuseado com infidelidade os recursos assim trazidos para a tesouraria e têm roubado o tesouro de Deus, recebendo meios
que não ganharam justamente. Então, veja, aqui ela está falando que, infelizmente, na obra existem homens que administram mal os recursos que o homem pobre, que as famílias da igreja, né, entregaram para Deus para ser executados na sua obra, né, para o avanço do reino, para a salvação de almas. Infelizmente, esses recursos, por causa desses homens que existem na obra, não cumprem seu papel. Mas isso é triste, né? Isso desmotiva muitas pessoas. Mas ela vai te dizer uma coisa para a gente ficar em paz. Ela diz assim: embora os recursos assim consagrados sejam mal empregados, de modo que não atinja o alvo que o doador tinha em vista, ou seja, a glória de Deus e a salvação de almas, os que se sacrificaram com alma sincera, visando apenas a glória de Deus, não perderão a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, fica tranquilo, eu vou dar conta desses caras que estão, vou dizer assim, profanando a oferta que é sagrada, né? O dízimo e a oferta que é sagrada ao Senhor. Eu vou cuidar deles, fique em paz. Continua contribuindo, continua investindo na obra, que primeiro, você não vai perder sua recompensa, né? E para aquilo que você doou, eu vou cumprir de outra forma, mas fique em paz. Ou seja, eu vou tomar conta desses camaradas que estão roubando as ofertas, estão usando mal, estão empregando mal. Não, às vezes não é nem roubo, né? Às vezes não é nem roubo em si, mas usando de forma errada, né? Investindo em investindo em coisas que não deveriam, enfim, acaba desviando ali, né? O propósito final, que é a salvação de almas e a glória de Deus. Então, ela está dizendo assim, que Deus dá o recado, ou seja, eu vou cuidar dessas pessoas aqui, vou tratar delas e vou cobrar pesado. Tem juízo para elas aí, tem justiça. Mas você que é o adorador fiel, continue sendo. Porque você não está fazendo para os homens, você está fazendo para mim, certo? Para mim. Eu sou o dono de tudo e estou aqui, vamos dizer assim, mexendo as peças para ganhar o jogo, né? O jogo da salvação das pessoas. Então, continue investindo e fica despreocupado, porque os maus administradores desses recursos, eles vão me prestar conta pesadamente. Então, Ellen White diz assim, que o adorador, o fiel, dizimista e ofertante, ele não vai perder a sua recompensa, porque ele está fazendo motivado pelas motivações corretas, e quem estiver fazendo mau uso disso, vai prestar conta para Deus. Então, ele não vai perder a sua recompensa, e também, né, as almas salvas também faz parte da sua recompensa, porque quem investe na obra quer ver o retorno. Então, em outras palavras, Deus diz assim, o propósito vai ser cumprido, certo? Fica tranquilo. Mas essas pessoas que estão usando mal os recursos, né? Homens, infelizmente, na obra existem homens cobiçosos, né? Egoístas, enfim, e por isso utilizam dos recursos de Deus e dão uma solapada, né? Mas Deus está vendo que Deus não dorme. É isso que ela está dizendo aqui. E está mandando o ofertante e dizimista fiel ficar tranquilo e em paz no coração, porque Deus vai resolver todos os problemas que existem na obra do Senhor, né? Indo para o final já, ela diz assim: nas balanças do santuário, as dádivas dos pobres, impulsionadas pelo amor a Cristo, não são avaliadas segundo a importância doada, aquilo que eu falei, né? O valor, a importância doada, o valor monetário, mas de acordo com o amor que inspira o sacrifício. É essa o termômetro que Deus mede a sua oferta. O amor que inspira o sacrifício, ou seja, o amor a Cristo. Ou seja, o sacrifício é a oferta, né? O amor que inspira isso aqui. Eu estou fazendo isso por amor a quem? Não a importância que importa, não a importância que está em jogo, mas o amor. Você está fazendo aquilo ali por amor a Cristo e às almas que estão perecendo nas trevas, ou você está fazendo isso aqui por amor a você mesmo, por outra motivação? É sobre isso aí que a oferta trabalha, né? Ela diz assim, para terminar, essa aqui é a última. O pobre faz do seu pouco um sacrifício que lhe custa realmente. Renuncia
a algumas coisas de que, na verdade, necessita para o próprio conforto, ao passo que o abastado, ou seja, o rico, oferece de sua abundância e não sente falta. Há uma comparação que ela está fazendo, que o sacrifício do pobre, ele de fato impacta a vida dele, literalmente, porque ele separa o primeiro de Deus e acaba, por causa disso, se privando. Mas eles fazem isso com um nobre propósito. Enquanto os ricos, ele oferece da sua abundância, mas não sente falta. Ou seja, não está tendo impacto de sacrifício na vida dele, a oferta. Nenhum tipo de impacto. Porque ele normalmente está dando do que sobra. Ela continua dizendo assim, não renuncia a nada de que realmente necessite. Ele não renuncia a nada. Ele está dando o que sobra. Né? Há, portanto, na oferta do pobre, uma santidade que não se encontra na do rico, pois este dá de sua fartura. Entende? Então, ela está dizendo aí que a oferta do homem rico, ela está generalizando, né? Ela está fazendo só um comparativo de maioria, ou seja, a maioria dos pobres, a maioria dos ricos. É esse tipo de comparação que ela está fazendo. A oferta do pobre tem uma santidade que não encontra da do rico, porque o impacto, né, da abnegação no pobre, né, é lógico que todo rico faz isso com alegria e sinceridade também, ele coloca nos depósitos do céu um valor significativo que vai também impactar a sua vida. Né? Mas, independente, como a gente já leu, né, não é a importância, nessa citação anterior, não é a importância doada. É o amor com que aquela doação está sendo feita. Entendeu? E isso revela, obviamente, no sacrifício que aquilo é, com o sacrifício que aquilo é apresentado. Né? Então, que você que porventura não é rico, assim como eu não sou rico, a maioria de vocês que estão me ouvindo também não são ricos. A sua oferta, por mais pequenina que seja, se ela for entregue com fidelidade, abnegação, amor e real sacrifício, ela está sendo apreciada pelos olhos de Deus. Porque você que é fiel dizimista e fiel ofertante, né, fiel pactuante, como assim a gente gosta de chamar, você fazendo isso, as suas contribuições, com alegria, singeleza de coração, você está contado entre os nobres no reino de Deus. Amém? Fique feliz. Às vezes é pouquinho, mas se é fidelidade, se há fidelidade naquilo, ou seja, quando eu digo o que é a fidelidade, tem duas coisas quando eu falo fidelidade. Quando a sua oferta é fiel, ela é fiel porque você é regular nela, ou seja, entrou recurso na sua mão, você separa o que é de Deus. Então, fidelidade, você faz isso com fidelidade. Se a segunda coisa está embutida nessa palavra fidelidade, é você contribuir aquilo que realmente Deus pediu. 10% de dízimo é 10% de verdade. Aquilo que você propôs no coração como oferta, seja, por exemplo, 10% também, ou 5%, ou 8%, ou 12%, ou 15%. Você definiu uma porcentagem, a gente já falou disso, né, em outros vídeos. Você já definiu aquilo para Deus como oferta, né, sendo e dedicando aquele valor, né, sem ganância, com liberalidade, né, com alegria, com generosidade. Muito bem. Então, você entregando isso para Deus, da forma como Deus pede, e com regularidade, ou seja, constante, né, você está fazendo isso com fidelidade. Então, se você entrega isso com fidelidade, amor, espírito de abnegação, alegria, né, contentamento, meu amigo, você está sendo contado entre os nobres no reino de Deus. Mas, pastor, é tão pouquinho, mas tem isso envolvido, tem amor a Deus, amor às almas perecendo, fidelidade, alegria em fazer, tem tudo isso. Então, ainda que aos olhos dos homens seja pouco,
ainda que os olhos dos homens não tenham valor, mas a gente leu no texto de hoje, né, no capítulo de hoje, que Deus tem essas pessoas em alta conta e à vista de Deus elas são preciosíssimas. Que Deus te faça fiel e feliz na graça do Senhor, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia de estudos. Que a tua graça continue nos abençoando, fazendo de nós aquilo que agrada ao Senhor. Perdoa-nos quando falhamos em sermos fiéis, mas enquanto a vida nesta terra e a porta da graça está aberta, temos esperança de mudança. Por isso, hoje, se tem alguém aqui falhando, ou da sua riqueza ou da sua pobreza, não importa, porque, como a gente leu, né, Senhor? O Senhor nos mostrou hoje que a importância não tem valor, mas o amor com que aquela importância está sendo entregue. Se há fidelidade, alegria e amor, ela é preciosa aos olhos de Deus, ainda que seja monetariamente pequena. Por isso, Deus abençoe a cada irmão, a cada adorador, para que eles contribuam com o reino de Deus, com recursos, energias e talentos e dons, para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas na Terra, para que o Senhor retorne logo a este mundo e nos leve para casa. Que a tua graça esteja conosco, abençoe nosso dia, nossa jornada de hoje. Oramos em nome de Jesus, amém. É isso aí, meu irmão. Valeu. Deus te abençoe. Te dê um dia feliz de fidelidade na presença de Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a você e a toda a sua família.